Liguei para o pastor, pastor, a minha filha acabou por morrer. O que vamos fazer? O pastor disse assim, podemos lhe enterrar mesmo no quintal. Meu Deus! Eu era muito usado na igreja, muita dificuldade em casa. Ei, Jesus! Eu tinha motivo, chegou um momento que eu queria meter a Bíblia no tamborão d'água. Então, quando eu chego no hospital, eu encaro aquela realidade, que eu no púlpito falo que Deus dá livramento, que Deus é um Pai presente. Então, eu encontro aquela realidade que poderia ferir aquilo que eu sei de Deus. Mas uma coisa é, eu fui transformado a mentalidade, segundo Romanos 12:2. O inimigo não pode brincar com quem tem uma mente renovada. Então eu tive que, a mesma roupa que a minha esposa levou no hospital para quando dar a luz, então eu tive que forrar. Mas antes de fazer isso, eu liguei para o pastor, pastor, a minha filha acabou por morrer. O que vamos fazer? O pastor disse assim, podemos lhe enterrar mesmo no quintal. Meu Deus! Falou isso. Aquilo foi uma agulha no meu coração. Não falei nada. Eu tive que pegar a criança cheia de sangue, dobrar no pano. E eu entrei dentro do táxi, saindo com a criança do beiral até no Camama. Eu acredito que as pessoas estavam a pensar que a criança estava viva. Aqui no coração, a esposa que está sendo evacuada, que eu não sei o que vai acontecer, porque aí lutaram, não conseguiram, e eu estou a levar minha filha, que eu suportei a fome, fazer trabalhos para trazer qualquer coisa em casa, morta. Meu Deus! Cheguei no hospital do Camama, aquele dia era um dia de bênção, a morgue não estava a funcionar, eu tive que andar mais um percurso, por detrás do Camama até uma morgue. Eu tive que sair a pé da porta principal do Camama, Hospital Geral, até na morte, com a criança. Eu dizia que foi um dia de bênção, porque nós relativamente associamos bênção em coisas que nos faz celebrar, mas Deus, Ele inverte. Ele inverte. Deus, Ele inverte. Por quê? Digo isso, quando eu vou para a morte, na verdade eu não encontro nenhum funcionário. Eu aprendi lição. Com essa ocorrência, eu me posicionei, com essa ocorrência eu amadureci, eu me alinhei. Quando eu vou ao encontro, não tem ninguém, eu passo a palavra de segurança, quando você diz, aí tem uma ficha, pode preencher, mas vai lá, coloca a criança. Pela primeira vez na minha vida eu entrei numa morgue, foi naquele dia. Eu entrei, encontrei muitos corpos no chão, e eu tive que abrir uma gaveta, onde já tinha corpo, coloquei lá a minha filha. Eu saí chorando. Em nenhum momento eu falei, Deus, por que Deus, você não estava aqui? Em nenhum momento eu questionei Deus. Eu só comecei a soluçar, a chorar. Eu acredito que as pessoas que estavam passando perto de mim estavam falando, mas ele está a chorar aqui. Eu tinha uma dor aqui. Saí de lá, fui para o hospital. A minha mulher ficou 7 horas, os médicos a lutarem para poder tirar a placenta. Não estavam conseguindo. Jesus! Não estavam conseguindo, mas Deus deu livramento a ela. Inclusive, no dia que eu fui enterrar a minha filha, ela não foi, porque ela foi levada para o Zango, pelos cuidados da irmã mais velha. No dia seguinte, quando eu fui enterrar a minha filha, tudo mudou. Eu, quando cheguei lá, fui buscar o corpo na caixa, levamos para o cemitério da Camama, e eu fiz uma oração. Eu estava cercado de famílias. Por mais incrível que pareça, eu tenho dito, eu estou aqui a contar um testemunho, mas o testemunho não seria contado sem a pessoa que me transformou. Yes. Eu não posso aqui falar coisas bonitas, eu preciso falar de quem é Jesus. Ei, Jesus! A mulher samaritana, a Bíblia faz menção que ela era meretriz. Ela não tinha valor na cidade de Sune. Eu acredito que ela não fazia sexo com amor ou com prazer. Qualquer pessoa que tivesse dinheiro poderia vir. Ela aceitava. Para ela, o valor dela era aquilo. Mas, quando ela tem encontro com o homem dos encontros, com o homem que prepara o cenário e muda o cenário,
Uma coisa ela falou na cidade. Venham ver um homem que falou tudo aquilo que eu sei. Então, o testemunho não é basicamente da pessoa que é transformada, é de quem transforma. Yes. Porque toda honra, toda a glória é para Ele. Porque se não tivesse Jesus, nem eu estaria aqui. Então, quando eu faço a oração, as pessoas, eu vi que é uma oração normal. Depois eu vou para casa, as pessoas também vão para as suas casas. E eu comecei a receber telefonemas. O que você fez? E eu estava pensando que era sobre um acontecimento. Eu disse, não, o que você fez? As pessoas que estavam aí no cemitério sentiram a presença de Deus. Estão a falar aqui no bairro que você é um grande homem de Deus. Quer dizer que Deus mudou. Eles não foram falar lá daquilo que eu vivi, eles foram falar lá da presença de Deus. Deus, Ele muda isso. Ele muda. E isso impactou-me. Ao ponto, naquela altura, lá no ministério onde eu estava no Rangel, após o pastor, era eu. E sempre foi assim. Ao ponto de que naquele dia não tinha ninguém que ia pregar a palavra. Porque o pastor estava em missão. E a igreja, poucos irmãos sabiam. Naquele dia eu não aceitei ficar em casa. Fui pregar. No dia que eu enterrei a minha filha. Uau, meu Deus. Fui pregar. Porque eu não fui ligar nos irmãos. Minha filha morreu. Não. Só as duas irmãs que sabiam. E eu acredito que elas não levaram a informação. Mas o pastor também sabia. Naquele dia, quando eu estava a pregar a palavra, eu não aceitei ficar em casa. Eu não vou ficar em casa, a igreja não tem ninguém que vai trazer a mensagem, eu vou ir pregar. Quando eu fui pregar, o pastor ia ouvir, me encontra no púlpito. Ele me olha assim e diz, não pode. Após o termo da pregação, ele fala para a igreja, vocês estão a ver o irmão Zeno? Porque o meu nome é José, Zeno vem de José. Ele perdeu a filha. E hoje ele enterrou a filha dele. A igreja começou a chorar. Então foi até chegar o pastoral, foi um sofrimento. Eu aluguei numa casa no Rangel que quando chovesse, eu e a minha esposa dormíamos por cima da água. Eu cheguei ao nível de passar extrema dificuldade. Quando eu falo dificuldade, estou a falar fome. Cheguei ao nível de até as minhas filhas ficarem doentes. Eu não tive como comprar a medicação. A minha vida era pedir. Eu cheguei ao extremo, eu era muito usado, eu era muito respeitado na igreja. Muito respeitado. Mas eu passava muita humilhação na família, depois no bairro. A falar, não é ele que ora muito. Certo. E ao ponto que minha filha aprendeu a jejuar com fome, porque não tinha comida. E eu estou a falar uma criança de 2 anos. Eu saía de casa, minha família dormiu à fome, e no dia seguinte, a passar com fome, eu tinha que ficar na estrada para ver se um irmão da igreja passasse para pedir. Me dá só 100, me dá só 200. Amém. Mas diante desse percurso, Deus sempre foi um pai amoroso. Ele trazia sonho em pessoas para me procurarem para mim. Deus é que mandou te dar isso. Então Deus sempre estava lá, Não foi fácil para mim. Houve tentativa de desistir. Até mesmo após o meu casamento, a minha esposa caiu doente. A minha esposa apanhou uma enfermidade pulmonar. Ao ponto de que o médico disse a ela, convém você avisar para a tua família porque vai morrer. Sim, vai morrer. E a minha esposa naquele dia, ela chegou em casa a chorar muito. Porque verdadeiramente ela estava a desfinhar. E ela, quando chegou, começou a meter sinais nos pratos, no mel das crianças. E ela me apresentou o resultado. Eu disse, está a chorar o quê? O médico me disse que eu tenho que avisar a família porque eu vou morrer. Eu disse, tem certeza, a tua palavra não vem do médico. A tua palavra vem de Deus. E eu me revolto porque Deus não me mostrou você morta. E no mesmo dia, de noite, eu me levanto em clamor a ela. Eu começo a interceder a favor dela nos documentos. Declarando, decretando. E eu tive um sonho que eu fui no inferno. Eu encontrei uma besta. Naquele lugar é um lugar horrível. Eu encontrei todo tipo de espécie de horror e de bichos. E eu encontrei uma besta que ele tinha a estrutura de serpente, tinha toda a face de animais. Só dele ver era horrível. Me perguntou, como é que você entrou aqui? Eu lhe disse, eu vim buscar a alma da minha esposa.
Autoridade. Eu vim buscar a alma da minha esposa. E no sonho eu vi a minha filha falar: papá, a mamãe voltou. Essa enfermidade tem a duração para verem a melhoria de 6 meses. Ela não fez 6 meses, em menos de 3 meses ela ficou boa. Ao ponto dela ir levar o comprovativo no hospital e o médico fala: não pode, você não está curada. Meu Até hoje Deus. ela está curada.